A história de José do Egito. Conexões que revelam o propósito de Deus. Você conhece a história de José do Egito, mas talvez nunca tenha observado dessa forma. Hoje vou te mostrar como Deus agiu na vida de José de maneira estratégica, conectando acontecimentos, pessoas e situações para levá-lo ao seu propósito, governador do Egito. Esse mesmo padrão se repete em nossas vidas diariamente. Nada é por acaso. Tudo coopera para o propósito que Deus estabeleceu. A mãe de José, Raquel, não podia ter filhos. Enquanto isso, as outras esposas de Jacó davam filhos e filhas a ele, o que entristecia profundamente o coração de Raquel. Porém, Deus ouviu sua oração e, no tempo certo, permitiu que ela concebesse. Quando José nasceu, Jacó já era idoso, e por isso ficou extremamente feliz ao ter um filho em sua velhice. Isso fez com que ele demonstrasse mais carinho e amor por José. Como consequência, os irmãos passaram a ter inveja, não de José em si, mas da forma como o pai o tratava. Aqui já percebemos algo poderoso. Deus começou a agir antes mesmo de José nascer. Ele não permitiu que Raquel tivesse filhos antes, justamente para que José nascesse no tempo certo e fosse visto como o filho da velhice de Jacó. Por isso José era mais amado, até mais do que Rúben, o primogênito, que pela cultura da época deveria receber todas as honras. Isso mostra que Deus escolhe o tempo exato. Se José tivesse nascido antes, talvez tivesse se corrompido com as atitudes erradas de seus irmãos mais velhos, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. De forma minuciosa e estratégica, Deus permitiu que José fosse o último filho por muitos anos, fazendo Jacó acreditar que não teria mais filhos. Quando tudo parecia impossível, Deus o surpreendeu. Por outro lado, a inveja dos irmãos crescia e suas atitudes se tornavam cada vez mais erradas, desprezo, desrespeito e até agressividade contra José. Mesmo assim, tudo fazia parte do plano de Deus. José estava sendo treinado. Na rejeição, aprendia a lidar com injustiça. Na dor, aprendia a permanecer firme. Deus forjava seu caráter para desafios ainda maiores. Isso nos ensina que toda a nossa vida é um processo de preparação, desde o nascimento para o cumprimento do nosso propósito. Podemos ver claramente a mão de Deus, na rejeição dos irmãos, que mais tarde se refletiria na rejeição que José sofreria no Egito, no amor do pai, que simboliza o amor de Deus. Certo dia, Jacó deu a José uma túnica especial, símbolo de honra, geralmente reservada ao primogênito ou ao sucessor da família. Deus já preparava o coração de José para a honra, pois mais tarde ele seria exaltado como governador de todo o Egito. José também teve sonhos. Em um deles, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, simbolizando a autoridade sobre toda a família. Ao contar os sonhos, José foi tratado com indiferença. Seus irmãos entenderam intuitivamente o significado e jamais aceitariam se curvar diante dele. Até Jacó questionou o sonho, mas a Bíblia diz que ele guardou essas palavras no coração. Certo dia, quando os irmãos de José estavam viajando com os rebanhos, José ficou em casa. Então Jacó pediu que ele fosse verificar como os irmãos estavam, não por vontade própria, mas por obediência ao pai. José era obediente ao pai, assim como era a Deus. Ao vê-lo de longe, os irmãos se encheram de ódio e tramaram fazer-lhe mal. Eles o jogaram em uma cisterna no deserto. Mais uma vez, tudo fazia parte do plano de Deus. Então, uma caravana de mercadores ismaelitas passou pelo caminho e os irmãos decidiram vender José como escravo. Assim, Deus permitiu que José fosse levado ao Egito, uma terra de costumes e deuses estranhos. José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Deus era com José de tal forma que tudo o que ele fazia prosperava. Talvez o desprezo dos irmãos tenha feito José passar mais tempo com o pai, aprendendo valores como respeito, honra e responsabilidade. Jacó confiava a José missões importantes, e isso já era parte do treinamento de Deus. A casa de Potifar prosperava cada vez mais, até que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Por ser temente a Deus e fiel ao seu senhor, José recusou. Cheia de ódio, ela o acusou falsamente, e Potifar mandou José para a prisão real. Naquela época, a punição comum seria a morte, mas Deus não permitiu isso. José passou anos na prisão, onde Deus continuou trabalhando seu caráter. Foi ali que ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, interpretando com precisão os sonhos de ambos. Anos depois, quando o faraó teve um sonho que nenhum mago conseguiu interpretar, o copeiro se lembrou de José. As conexões parecem coincidência, mas são claramente o agir de Deus. José foi chamado à presença do faraó, interpretou o sonho com sabedoria e revelou o plano para salvar o Egito da fome. Então o faraó o fez governador sobre toda a terra do Egito, ficando apenas abaixo do próprio rei. Assim como Deus trabalhou na vida de José, ele também trabalha na nossa. Mesmo nas dores, rejeições e esperas, Deus nunca perde o controle. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, nenhuma dor dura para sempre, e a vontade de Deus sempre prevalece, e ela é boa, perfeita e agradável. Se essa mensagem falou com você, curta, inscreva-se e deixe seu like.
Talvez Deus esteja usando essa história para lembrar você de que tudo está conectado ao seu propósito.